Tudo se inicia em você, tudo se encerra em você, tudo se resolve em você. O mundo é um espelho de quem você é. Porque quando eu mudo a forma como vejo, sinto e ajo, o mundo à minha volta também muda. Quando eu me transformo, o mundo à minha volta também se transforma. Antes de dar início ao conteúdo da sessão, eu quero que você se certifique que terá 15 minutos no agora, sem interrupções, para fazermos a coisa funcionar com o impacto que pretendemos. Então, se você tem 15 minutos sem interrupções, continue a sua sessão. Caso não tenha, reserve um outro momento para fazer essa sessão. Para mergulhar na reflexão de hoje, eu te convido a pausar no agora. Feche os olhos por uns instantes para um exercício de aproximadamente 1 minuto de presença guiada. De olhos fechados, comece apenas sentindo sua respiração, observando a sua respiração. Sem querer mudar nada, só respire, observe a sua respiração. Apenas sinta o ar entrando e saindo. De olhos fechados, perceba os sons ao seu redor, as sensações do seu corpo, o peso do seu corpo apoiado aonde você está. De olhos fechados, comece apenas sentindo sua respiração. Sem querer mudar nada, apenas respire. Sinta o ar entrando, o ar saindo. Perceba os sons ao seu redor, as sensações no seu corpo, o peso do seu corpo apoiado aonde você está. Respire. Repita mentalmente comigo essas palavras. Eu estou aqui agora. Respirando, eu estou aqui agora. Respire e solte o ar com um leve suspiro. Permita-se chegar por inteiro. Repita mentalmente comigo. Tudo está exatamente como deveria estar. Eu estou no aqui e no agora, e tudo está exatamente como deveria estar. Respire. E é a partir desse lugar que nós iremos seguir. Abrindo os olhos. Que incrível, né? Esse momento de quietude, de estar conectado ao sopro da vida. No lugar que estamos mais perto do amor genuíno, na respiração. É muito prazeroso e faz a gente realmente se conectar com o nosso corpo, com o nosso ser de essência e nos dá passagem para a clareza. Mais uma vez estamos aqui juntos, nos cuidando e espalhando mais consciência e amor nesse mundo que tanto necessita. Cada um de nós cumpre um papel importante nessa grande jornada da vida e na engrenagem invisível de tudo que nos cerca. Quanto mais essa consciência se expande, mais você cresce e todos ao seu redor colhem os frutos. O que eu trago para a sessão de hoje é muito dos conteúdos de todos os atendimentos que eu fiz nos últimos dias, né? De todos os acompanhamentos, as reuniões em grupo, as individuais. E tudo me trouxe um tema muito direcionado. Eu consegui ver em todos esses atendimentos, em algum momento, um encontro com uma crença muito fortalecida, principalmente por nós mulheres, mas por toda pessoa, que é uma das crenças limitantes que mais nos conduz ao abandono de si. Então, o tema da sessão de hoje é o abandono de si. A crença constante de não ser o suficiente, que levam à autossabotagem, à sobrecarga,
à submissão e ao abandono de si mesma. Então, em outro momento, eu fiz uma outra sessão aqui falando sobre como sempre tudo está no seu lugar. Sim, tudo está sempre no seu lugar. E mesmo quando parece que as coisas estão fora de ordem, que as coisas estão um caos, as situações estão sempre querendo nos ensinar, estão sempre tentando nos mostrar algo. E a gente precisa escutar, a gente precisa parar para se ouvir, principalmente. E hoje, seguindo um pouco dessa linha, eu quero olhar para uma dessas lições silenciosas que muitas mulheres vivem. A crença de que precisam ser boas o tempo todo, custe o que custar. Custe a dor que custar, custe as circunstâncias que custar, custe a abdicação que custar. Não importa. Não importa se está doendo, não importa se ela está se abandonando, não importa se ela está deixando ela para depois, não importa. É uma busca muito incessante e é algo que é enraizado socialmente. A questão de que mulheres precisam estar sempre mostrando o seu valor no lugar onde elas estão. Sejam como esposas, sejam como filhas, sejam como empresárias, empreendedoras, né? Sejam como empregadas, trabalhadoras, enfim. Estão sempre tentando cumprir esse papel, um papel que a gente vem tentando mudar sempre e muito, mas que ainda é muito enraizado socialmente. A necessidade de mostrar que é boa para garantir o seu espaço, para garantir o seu lugar, para garantir o seu respeito, para garantir amor, afeto, sabe? Para garantir a imagem de ser necessária, a imagem de ser importante, a imagem de ser insubstituível. E é um lugar sofrido. São muitas histórias, né, de mentoradas minhas, de mulheres que eu acompanho, que carregam muito tudo isso dentro de si. Muitas mulheres que eu acompanho vivem sobrecarregadas, aceitam tudo que aparece, não conseguem dizer não, com medo de ser dispensada. Quando investigamos juntas, ela percebe que isso não começou só no ambiente de trabalho. Quando a gente vai fazendo uma investigação, quando a gente vai se aprofundando, e esse é um convite que eu faço para você, aquilo que está doendo agora, começou quando? Esse padrão de comportamento que dói hoje, quando é que você começa a perceber que aconteceu com você? Quando foi a primeira vez que você se viu numa situação como essa? Você vai encontrar associações. Então, quando a gente começa a fazer investigações juntas, o que a gente percebe? Que isso não começa na vida adulta, isso começou lá atrás, começa na infância, tentando agradar o pai, tentando agradar a mãe. E aí o que no futuro acontece? Ou fica numa posição de agradar o chefe, né, e ocupar esse papel, né, de fazer as honras do chefe, ou fazer as honras do marido. Então esse é um papel muito comum e que não começa na vida adulta, não começou no momento em que você começa a ter relações de trabalho. Começa muito antes. Mulheres que se responsabilizam por erros que não são dela, que não foram elas que cometeram, e mesmo assim chegam a pedir desculpa, repetindo a mesma dinâmica que vivia de repente como uma irmã mais velha, calada, acuada, se sentindo sempre menor, se sentindo sempre responsável, se sentindo sempre na obrigação de assumir a responsabilidade. Isso é padrão que se repete. Vemos mulheres aqui, umas que já superaram isso, mas outras que ainda estão chegando nesse padrão. No padrão de não se ver feliz naquilo que está fazendo e não ver saída, sabe? Tá infeliz no trabalho, tá infeliz no contexto de vida e não encontram a saída. Muitas delas acreditam até que não tem talento para mais nada. E são mulheres que, à medida que a gente vai aprofundando, que a gente vai conhecendo e olhando para dentro, meu Deus, são histórias incríveis, são histórias maravilhosas, mas histórias que não são vistas como boas histórias, que é uma das coisas que a gente tem nessa relação com
o sucesso e o fracasso, que é não respeitar a nossa história, que é não valorizar aquilo que a gente vivenciou, que é não valorizar as nossas experiências. E aí, quando a gente vai se aprofundando num padrão como esse, a gente descobre uma crença, né? Uma crença enraizada pela relação com a mãe, em que a mãe dizia: você tem que se agarrar no primeiro que aparece, você tem que pegar o primeiro emprego que aparece, porque mulher não tem muita escolha, mulher não tem o que escolher. Isso não é verdade. Todo ser humano, principalmente nós mulheres intuitivas, empoderadas, nós temos escolha, sim. Todo indivíduo tem escolha. Tudo se inicia em mim, tudo se encerra em mim, tudo se resolve em mim. Eu espelho no mundo quem eu sou. O mundo vai ser espelho de quem eu sou. Aquilo que eu estiver aceitando é isso que o mundo vai me devolver. É assim que se procede. E à medida que a gente vai começando a descobrir os padrões enraizados, familiares que a gente carrega, a gente vai dissolvendo isso. E é importante lembrar que descobrir o padrão não é dissolver o padrão. Descobrir o padrão não é suficiente para você aniquilar, para você extinguir ele. A gente precisa de estratégias para substituir. A gente precisa dialogar com quem a gente é para se tornar algo maior. A gente precisa aceitar o que a vida está tentando nos mostrar, para ir partir para algo maior, para sentir algo maior na nossa vida, para viver algo maior na nossa vida. Então a gente vive dentro de padrões, né, retroalimentado por insatisfações, por falta de realização, por incertezas, né, por insatisfação com o corpo, insatisfação com a vida, insatisfação com a casa, insatisfação com o relacionamento. E aí a gente não consegue dar espaço para a clareza e para colocar as coisas no lugar. E aí é que a gente vê o quanto que é importante parar e se olhar e arrumar essa casa mental. Parar e dizer, ok, aonde é que eu preciso começar a mudar aqui? Por onde é que eu vou fazer essa mudança? E aí eu vejo aqui outra mentorada, né, que abandonou a profissão dos sonhos, uma profissão linda, por medo de fracassar, por estar desatualizada, por se acomodar em um cargo, enfim, que ela conseguiu aí na caminhada, e aí se abandona. E aí vai deixando o tempo passar e sempre alimentando a força do medo, a força do não vou conseguir, não sou bom o suficiente, talvez isso não seja para mim. A força do preciso encontrar o meu lugar, a força do esse lugar não é meu, a força do estou pensando alto demais. É esses os padrões que a gente fica vendo, sabe? Quando na verdade essas pessoas estão abandonando o próprio amor, o amor próprio, o envolvimento consigo mesma. São histórias diferentes que eu estou lembrando e citando aqui, né, de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Mas todas têm uma coisinha em comum. Eu estou trazendo aqui mais relações profissionais e relações de trabalho, em que acaba porque a vida adulta é muito disso, né? A vida adulta chama muito para essas demandas mesmo da nossa vida profissional, da nossa vida laboral, daquilo que a gente faz de produtividade. E aí é por aí que a gente puxa e entende, começa a perceber onde é que está enraizado muitas coisas, muitas crenças infantis, aonde o seu jeito de se tratar e de aceitar no mundo foi formado. Então, quando a gente olha para essas relações de trabalho, a gente percebe o quê? Um espelho de relacionamentos mal resolvidos. Relacionamentos consigo mesmo, relacionamentos com o pai, relacionamentos com a mãe, parceiros, sucessão de parceiros que não deram certo. Então, é uma sucessão de relacionamentos mal resolvidos. E por que eu falo que é uma base, é a base assim do mundo, o tema da relação? Como é forte isso, né? Nós somos seres relacionais. A gente interage no mundo pelas relações. E a gente interage com a gente pelas relações também. O jeito como você se trata é uma relação com você mesmo.
E no decorrer das minhas experiências, né, das minhas vivências, né, nesses já mais de 20 anos de escuta terapêutica, eu me dou conta de que não foi quando eu fui boa ou a melhor que as coisas foram realmente bem-sucedidas e que me fez sentir realizada. Sabe quando foi que eu realmente me senti bem-sucedida e realizada? Não tinha a ver com ser boa, não tinha a ver com ser aplaudida, não tinha a ver com ser reconhecida, não tinha a ver com o dinheiro que eu estava recebendo. Os momentos em que eu me senti realmente bem-sucedida e realizada foi quando eu me senti inteira, quando eu estive mais envolvida com a tarefa, quando a tarefa me dava prazer, quando eu me dediquei àquela tarefa por prazer, sem necessariamente entender que resultado aquilo ali ia me trazer. Quando eu me envolvi realmente emocionalmente, por prazer, por satisfação, mas principalmente sabe o quê? Porque o conjunto de tudo isso, prazer, satisfação, envolvimento, dedicação, tem a ver com autenticidade. E não é autenticidade, muitas vezes a gente olha para a palavra autenticidade, o que remete? Pensa aí, autenticidade. Remete a quê? Parece o quê? Parece a imagem de quem tá passando uma verdade, não é isso? Para mim vem isso, autenticidade, alguém que é autêntico, né? Que fala o que pensa, que se expressa, que no rosto está estampado que ela está sendo verdadeira naquilo que está dizendo. E a autenticidade tem a ver com um envolvimento verdadeiro, com a dedicação intrínseca, com um movimento intrínseco. E não tem a ver com expressão, não tem a ver com falar bem, não tem a ver com... Tem a ver com sentir. Tem a ver com se sentir bem à vontade naquilo que você está fazendo. Tem a ver com você se sentir feliz e à vontade naquilo que você está fazendo. Então, os momentos que eu me senti mais bem, feliz e realizada foi quando eu fui autêntica naquilo que eu estava sentindo, na minha dedicação, sendo eu mesma e mostrando o que eu sabia e o que eu não sabia. Então, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ser inteira para ser livre. E para isso a gente vai colocar aqui uma técnica para a gente fazer juntas e se conectar com essa sensação, né? Com esse vibrar. E você vai fazer agora e vai fazer muitas e muitas e muitas vezes, sempre que você tiver necessidade, sempre que você sentir a necessidade de voltar a ser inteira, a estar conectado com você mesma. E saiba, os traumas, eles são formados na mente, mas quem executa o trauma, quem executa o padrão, quem executa o comportamento é o corpo. É o corpo, é no corpo que está a necessidade de movimento. Então, praticar técnicas, se envolver. A gente ora um dia só? Você acha que é suficiente? Foi assim que a gente foi ensinado? Orou um dia e tá bom. Orou, rezou, tá bom. Passou, não precisa mais orar nem rezar, porque Deus já sabe o que você quer. Essa é a lógica desses movimentos mentais. Aquilo que você é agora, você repetiu muitas vezes. Você fez muito mantra, muita oração, muita reza, muita técnica para repetir esse padrão mental que você nem sabia que estava fazendo isso, mas estava. Foi por repetição que você formou a pessoa que você é. Com as crenças fluidas e com as limitações, com aquilo que é fortalecedor, que é potencializador em você e com aquilo que é limitante em você. Foi por repetição que você fez isso. E aí eu te lembro da necessidade de você se aprofundar também, em voltar nessa sessão e fazer novamente essa técnica que a gente vai fazer agora juntas. Ok? Beleza? Tá bom? Vamos juntos?
Concentre, respira, respirando, inspirando, sempre se conectando com a sua respiração. Esse é o ponto de partida. A mudança de comportamento, ela só está presente no sentimento. É a partir do sentir que a gente muda. É a partir do sentir que a gente aprende. Então respira fundo, inspira e repita comigo. Eu me liberto da exigência de ser perfeita. Eu escolho ser fiel a mim, mesmo que decepcione os outros. Eu me permito dizer não. Eu confio nas minhas escolhas. Eu sou suficiente porque sou inteira do jeito que sou agora. Repita comigo. Eu me liberto da exigência de ser perfeita. Eu escolho ser fiel a mim, mesmo que decepcione os outros. Eu me permito dizer não. Eu confio nas minhas escolhas. Eu sou suficiente porque sou inteira do jeito que sou agora. Eu me liberto da exigência de ser perfeita. Eu escolho ser fiel a mim mesma, mesmo que decepcione os outros. Eu me permito dizer não. Eu confio nas minhas escolhas. Eu sou suficiente porque sou inteira do jeito que eu sou agora. Está feito, está feito, está feito. Pois é, essas crenças não nasceram em você. Elas foram ensinadas. Mas hoje você pode desaprender, pode escolher se colocar no centro, pode escolher se curar. E a cura começa assim, uma pequena escolha de amor próprio por vez. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Tá bom? Se você sentiu que essa sessão falou diretamente com você, se você ainda não faz parte de nenhum dos meus acompanhamentos, se você se reconhece, né, nessas histórias e quer reescrever a sua história também, então talvez seja a sua hora de dar o próximo passo, né? A mentoria Beatitude é o meu acompanhamento terapêutico de alto impacto para mulheres que estão prontas para viver relações saudáveis, curar feridas familiares e atrair prosperidade sem precisar se machucar no processo. Se você sentiu esse chamado, tá? Eu vou deixar o link aqui da seletiva para você participar dessa seletiva. A sua verdade quer ser ouvida e o seu lugar já está te esperando. Ok? Beleza? Beijo de luz!